Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre hedge agrícola. O que que é isso, como funciona, o que é essa operação de fato. Aqui no meu canal tem bastante conteúdo sobre commodities agrícolas. Eu sou assessor de investimentos, compartilho conteúdos em relação ao mercado financeiro. E se você quer entender um pouco mais sobre como funcionam essas operações, aqui no meu canal você vai encontrar muito material sobre isso, tá bom? Vocês estão vendo aqui na tela a cotação do milho. Hoje Hoje é dia 28 de maio de 2024. O milho cedeu bastante, caiu quase 2% no dia de hoje. E eu atendo alguns produtores rurais e eu percebo, atendo também pessoas que querem especular com commodities agrícolas, e eu percebo uma confusão em relação ao que é hedge, o que é hedge agrícola e o que é uma especulação, tá? Dessa forma, eu procurei aqui no YouTube, ou melhor, no Google, procurei sobre hedge agrícola e caí nesse site que eu conheci agora. Não tenho nada com eles, tá, pessoal? Mas eu dei uma lida no material que eles colocaram no blog deles aqui, site da terramagna.com. E eu gostei do conteúdo que eles fizeram aqui sobre hedge e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então eu vou ler o material e vou falar um pouco do meu comentário. E eu acho que vai sanar a dúvida de vocês sobre o que é hedge agrícola e o que é uma especulação, tá? E como funciona. Vamos lá. Hedge, o que é e como proteger o agricultor. Então, se por um momento você associou a resposta com hedge agrícola, que são as principais ações do agronegócio listado na bolsa, você acertou. É isso que eles colocam no site. Vou aumentar um pouco aqui. Eles destacam aqui quais são as principais ações relacionadas ao agronegócio no Brasil, que são Brasil Agro, AgroGalaxy, Kepler Weber, Raizen, SLC Agrícola, São Martinho e assim por diante, tá? Mas eles colocam que só isso de informação ainda não é o suficiente para você entender o seu valor no mercado, tá? Então eles vão explicar aqui o que é as operações, tá? E coloca aqui que não é novidade que o risco de mercado de commodities é grande. E realmente, pessoal, é um absurdo, né? É uma empresa a céu aberto com uma série de riscos e que o produtor precisa se proteger para que ele se mantenha na atividade, né? Então, esses riscos que o produtor enfrenta, que é muito grande, isso amassa suas margens, torna a margem da agricultura bastante pequena e as chances ainda para sofrer prejuízos é muito grande, tá? Então vamos lá. O que é o hedge agrícola, né? Hedge é uma palavra em inglês que significa proteção, cobertura ou cerca. Se trata de um instrumento utilizado para proteger operações financeiras contra oscilações de preço. Então, o pessoal tem o costume de falar, achar que hedge é só para quem é produtor de soja, milho. Não, não é isso, tá? Hedge é um instrumento utilizado para proteger operações financeiras, tá? Contra oscilações de preço. Você pode proteger uma importação que você está fazendo, uma exportação. Você pode proteger a sua carteira de ações ou fundos imobiliários. Você pode proteger o risco contra alguma moeda e você pode se proteger também dos riscos das commodities agrícolas, tá? E ele reduz, as grandes variações de preços de um ativo, de uma commodity, por exemplo. Por isso que eu gostei bastante do material que eles escreveram aqui no site. Tem bastante informação interessante. Ó, caso você não se lembre, nas últimas 5 décadas o mundo passou por dois grandes booms de commodities. Preferimos dizer que foi três. Um na década de 70, com a alta do preço do petróleo e de várias commodities agrícolas e minerais. A segunda entre 2007 e 2012, porque teve uma forte demanda crescente, uma demanda muito forte, né? E crise de oferta a nível mundial. E também devido à pandemia. Essa foi a última que teve realmente um movimento bem forte de aumento nos preços. Tanto que, se a gente olhar aqui o preço do milho, eu vou pegar o contrato contínuo, que é para estudo, tá? Se a gente pegar no período da pandemia, aqui ó, no ano de 2020, como vocês podem ver, olha como que o milho subiu bastante, a escalada de preço. Então a gente saiu aqui da faixa dos R$ 53, encerrando o ano a quase R$ 130 a saca de milho na bolsa de valores no contrato contínuo, tá? Essa foi a última que foi no período da pandemia. As commodities agrícolas de origem agropecuária aumentaram, principalmente o valor da carne, e deverão ser analisadas futuramente. Vamos ver a carne também no contínuo. Então, pegar aqui o contrato contínuo de boi gordo, BGI FUT,
para a gente ver como que ele se comportou durante a pandemia, o ano de 2020. Ó, se a gente analisar aqui, ó, 2020, aqui nesse ano, a carne começou sendo, a arroba do boi, né? Começou sendo negociada na faixa dos R$ 190, fez mínima lá no 153 e terminou o ano de 2020 cotado a 237, sendo que fez máxima quase nos 275. E foi lá para a faixa dos R$ 307 arroba. É que esse é o contrato contínuo, mas eu me lembro que na época chegou a ter arroba de boi negociando a R$ 330 a arroba, tá? Eu digitei aqui, pessoal, se vocês quiserem saber mais que plataforma que é essa aqui é o Profit Pro da Nelogica, e como que eu pesquisei, BGI, tudo, tem vídeo aqui no meu canal que explica mais detalhes sobre os contratos futuros, tá? Então vocês podem conferir aí depois. Podemos mencionar aqui o aumento de preço das commodities, isso eu acabei de ler. IPCA que subiu bastante, porque as commodities, milho, soja, café, boi gordo, a alta nesses preços com certeza vai acarretar uma alta da inflação no grupo alimentação, que é o IPCA, né? Que ele vai refletir no IPCA. Tá. E uma breve história sobre o que é o RED. Então, o RED é uma operação nova, não é uma operação nova no mercado. No século XIX, no mercado de commodities em Chicago, os agricultores e pecuaristas, quando ele saiu para vender na cidade, eles já estavam preocupados com essas oscilações. Por quê? Porque o produtor rural ele não sabe a que preço que ele vai vender o seu produto no futuro. Então, se ele quer saber isso, ele precisa travar hoje a tua comercialização futura, tá? E para isso, então, eles começaram a negociar os preços antes de fechar a venda. Aqui, ó, antes de fechar a venda, eles já negociavam os preços. Ou seja, antes de entregar a sua mercadoria, eles já negociavam, né? Essa é uma operação que hoje a gente conhece como operação a termo, que é aquela feita no frigorífico, feita nas cooperativas, cerealistas ou revendas, tá? E isso integra os instrumentos financeiros que são chamados de derivativos. Derivativo porque ele deriva de um ativo, tá? Então, um contrato futuro de soja deriva da negociação de soja. Uma opção de milho deriva é, da cotação do milho, tá? Derivativos e rede agrícola. Aqui ele vai mostrar quais são os instrumentos derivativos que a gente tem. Então, a gente tem mercado a termo, tá? Que é um compromisso de compra ou vender um preço fixado em data futura. Temos o mercado futuro, temos opções e temos swaps. Essas aqui são ferramentas que lhe permitem fazer a proteção contra a volatilidade de preço, tá bom? Se proteger. Todos podem ou não ser negociados na bolsa de valores, como o contrato a termo não é negociado na bolsa. Cada um deles, como mencionamos, pode ser aplicado em diversas funções. Uma delas é proteger contra a variação de preço, ou seja, o hedge. Pessoal, hedge é seguro, hedge é proteção. Se você está fazendo uma operação que não te protege, que não tem o potencial de reduzir o teu risco ou o teu prejuízo, isso não é um hedge. Isso é uma especulação, é qualquer outra coisa, mas não é o hedge. O pessoal tem costume de acreditar ou de achar que por estar comprando uma opção na bolsa, você está fazendo hedge. Não. O hedge é uma ferramenta que você utiliza para se proteger contra a variação de preço. Você pode usar para sua carteira de ações, você pode usar para moedas, você pode usar para, enfim, para várias coisas, desde que você esteja se protegendo, tá? Imagina assim que você acaba de comprar o carro, a gente faz hedge todos os dias. Imagina assim que você acaba de comprar um carro novo e você, para tirar da concessionária, você vai lá e faz um seguro antes, né? Afinal, você não quer correr o risco desse carro ser roubado ou de você se envolver em um acidente e perder seu veículo. Então você faz um hedge, você contrata um seguro, certo? Quando você vai fazer uma viagem internacional, você se você avalia todos os riscos envolvidos, você procura conhecer o lugar para onde você vai, você faz um seguro viagem, você leva dinheiro na carteira, você abre conta num banco lá fora para poder também ter dinheiro caso ocorra alguma coisa, você procura conhecer uma pessoa. Estou dando um exemplo aqui bem banal e bem prático do dia a dia, mas isso também é um hedge. Você está se protegendo para que nada, ou melhor, para que reduza o risco de acontecer algum problema, né? E o hedge, pessoal, como é uma proteção, como é um seguro, ele também não vai ser perfeito, porque nunca é, tá? A gente nunca faz um seguro 100% perfeito. Olha, eu estou 100% protegido. Até porque risco você não elimina. Risco você faz a gestão desse risco, tá?
Em qualquer negócio, pode observar, você nunca está 100% protegido. Então você precisa fazer a gestão do risco que você enfrenta. Poxa, se eu vou enfrentar um risco demasiadamente grande ou alto, eu vou transferir esse risco, ou pelo menos uma parte dele, para alguém. E aí eu posso utilizar os instrumentos que existem no mercado. No caso aqui, como a proteção é de preço, então nós vamos procurar os derivativos na bolsa ou então em cerealista, revendas, cooperativas e fazer uma trava-termo. O que importa é reduzir esse meu risco de não ter preço no futuro. E aí, se eu não tiver preço no futuro, imagina eu, produtor de milho, produzi, dei os tratos culturais, trabalhei, me dediquei, cheguei na hora de vender, eu não tenho preço. Isso vai levar todo o resultado de uma lavoura embora. Por isso, eu preciso me proteger. Quais derivativos agropecuários podem ser negociados? Então, na Bolsa de Valores, aqui ele não menciona, mas na B3 nós temos açúcar cristal, boi gordo, café arábica, etanol, milho e soja, tá? Aqui no meu canal tem vídeo sobre boi gordo, café arábica, milho e soja, porque são os principais e são as commodities agrícolas, tá bem? Se vocês quiserem saber das outras, por favor, mencione aqui no canal, deixa o seu comentário que de repente eu posso gravar esse vídeo sim. Mas eu acho que no momento as principais commodities agrícolas aí são a que a turma mais precisa fazer e são os riscos que eu percebo que a maioria dos produtores não se protegem ainda, tá? E ó, eles até colocam como funciona uma operação de hedge no agronegócio, embora eu tenha acabado de explicar. Mas ó, quando pesquisamos sobre a agricultura e a pecuária brasileira, não é incomum encontrar notícias sobre o aumento e baixa de preço de diversos produtos. E não precisa ir muito longe. Vocês viram aqui a cotação na bolsa, o tamanho da volatilidade. Volatilidade é esse sobe e desce dos preços. O que vocês estão vendo aqui na tela é a cotação da arroba do boi. Olha, então em junho de 2022, uma arroba era R$ 311 reais. Ela chegou aqui no fundo recentemente, no dia 25 de 8 de 2023, a negociar perto de R$ 184 reais a arroba. Então, bastante volatilidade. Imagina quanto você perde por real, de real por arroba a cada volatilidade. Vamos pegar o milho aqui novamente, tá? O contrato contínuo. Olha como é volátil. Olha o sobe e desce dos preços, tá? Tá certo que quando ele aciona ou ele assume, né, uma tendência de queda, são vários pregões ou vários dias caindo, né, ou vários meses. Esse gráfico aqui é diário, tá? Então cada barrinha dessa é um dia. Mas deixa eu colocar esse gráfico aqui mensal para a gente avaliar. Olha aqui como ele subiu. Então foram aqui, ó, o ano de 2020, que começa aqui, ó, que foi o ano da pandemia, subiu muito forte. Tá, ó. Se a gente pegar aqui o ano de 2020, ó, subiu cerca de 112% de alta do milho. Depois o ano de 2021 praticamente andou de lado, uns 15% de variação. Em 2022 já apresentou uma queda aqui de 20%, ó, quase 30%. No ano de 2023, ela encerra aqui com uma queda de 34%, e no ano de 2024, até o momento, está caindo 21%, praticamente devolvendo toda essa alta aqui de 2020, porque essa alta também pode ter sido indevida, né? Ela não, em função de todos os choques de oferta e demanda que ocorreram, ela trouxe um ambiente negocial ou negociável diferente de tudo aquilo que era o costumeiro ou padrão daqui para trás. Então, essa alta que o mercado apresentou, agora ele parece estar ajustando. Tá? Então, esse sobe e desce, o produtor não tem controle, né? Não tem como acompanhar. E claro que quem paga por isso, no final do dia, são os produtores brasileiros, né, que querendo ou não saem prejudicados. Quando o preço sobe, ele não aproveita e quando o preço cai, ele toma todo esse prejuízo. Ó, a verdade é que tal situação é recorrente, principalmente em um país que produz commodities como soja, milho e café. Até por isso que tem os vídeos no meu canal são mais sobre essas commodities, também porque a demanda é maior, tá? E o produtor acaba sendo prejudicado, não tem jeito. No final do dia, é isso que acontece. Principalmente o pequeno e o médio produtor. O grande, ele costuma já fazer essas operações porque ele já trata a atividade como uma empresa, tá? E não simplesmente como meramente uma lavoura, com todo o respeito dizendo sobre a atividade.
mas a gente precisa olhar e precisa cuidar como realmente um negócio, uma atividade empresarial que tem seus custos, tem seus riscos, que a gente precisa buscar ter lucro na operação. Ó, dependendo da oferta e demanda, os preços sofrem diversas variações. Para esse ano, a previsão de 91,5% da estimativa da produção do arroz, milho e soja. Eu não sei quando que eles escreveram esse material aqui, tá? Aqui não tem, imagino que seja, não tem aqui a data que foi escrita, mas esse cenário já não é mais esse, né? Agora imagine se todos os produtores fossem vender os grãos ao mesmo tempo. O preço deles seria baixo, né? Já que a oferta deles seria alta. Porque esse mercado ele é realmente baseado em oferta, demanda, estoque, tá? É disponibilidade. Disponibilidade e necessidade. Certamente não teria dinheiro nem para custear a produção, né? Então seria muito baixo o preço. O ideal é que o agricultor trate sua lavoura como sua empresa mesmo. É por isso é preciso lucrar para continuar movimentando negócio. Foi o que eu acabei de mencionar, né? Na hora de vender seu produto, pratique um preço justo, de acordo com o mercado. Essa, inclusive, é uma das formas de se fazer um hedge. Lembre-se que essa operação financeira vai proteger suas mercadorias contra as variações de preços. A negociação deve ser feita com antecedência. Ó, alguns conceitos importantes. Lembre-se que essa operação é financeira e ela é realmente uma operação financeira. Então você tem a sua produção física lá na sua lavoura, é, dando os tratos culturais, plantando soja, milho, café, engordando o gado no pasto. E a operação que você vai fazer na bolsa é uma operação meramente financeira. Ela não tem necessariamente nenhum vínculo com a sua produção. E por que eu falo isso? Porque você não precisa apresentar CADPRO, você não precisa apresentar seguro da sua lavoura, o quanto você está produzindo, se você está dando os tratos culturais ou não. No entanto, para que você possa reduzir o seu risco, você precisa fazer um hedge, uma posição adequada ao tamanho da sua lavoura, né? Então, se você espera colher 10 mil sacas de milho, você vai fazer uma operação na bolsa. Se você quiser proteger próximo de 100%, eu não digo que é 100% porque, como eu expliquei inicialmente, a proteção não é 100% ideal ou segura ou fidedigna. Vai ter uma margem ali que você não consegue proteger 100%. Mas se você quiser ficar muito próximo de 100%, você precisa fazer uma operação com 10 mil sacas, tá? Agora você já sabe o que é o hedge, tá? E antes de continuar, informação importantíssima, tá até em negrito aqui, ó. A negociação deve ser feita com antecedência, tá? Então eu entendo que na hora que você está comprando semente, insumos, está comprando todo o pacote tecnológico para fazer o plantio da lavoura, esse é o momento para você já pensar no hedge, começar a cotar, verificar os custos e assim por diante, tá? Como que se aplica o hedge na agricultura? Então, todo agricultor sabe que do plantio à colheita ele vai correr diversos riscos: condições climáticas, alta produção de outros países, crise política, ação de praga e outros, né? Então, além das oscilações de preços, os fatores acima também podem interferir no valor de venda. E o hedge acaba sendo a maior proteção em relação a preço, tá? Eles trazem um exemplo aqui com a produção de café. Vamos supor que o agricultor colherá uma safra daqui a um mês e já começou a se preocupar com as variações do preço do café. Olha, ele foi até um prazo bem curto, né? Daqui a um mês. E claro que quanto menor o prazo, mais barato o seguro, porque a imprevisibilidade não é tão grande quanto se fosse para daqui 6 meses ou um ano, tá? Mas tudo bem, ele quer fazer uma proteção para daqui a um mês. Para minimizar os riscos, ele escolhe fazer um hedge no mercado a termo para garantir o preço e não ter prejuízo com o custo de produção. O valor combinado é de R$ 100 a saca de 50 quilos, ou seja, independente do preço que esteja, a saca dele vai ser R$ 100. Passado um mês, no mês de vencimento do contrato, o preço à vista do café é 120. O produtor vai vendê-lo por 100 e assim deixa de ganhar os 20 se comparado à venda à vista. Lipe, então nesse caso ele perdeu R$ 20. Não, ele deixou de ganhar, mas desde o começo ele dormiu tranquilo, ele já sabia que o café dele era R$ 100. E a partir daí ele não precisa mais ficar acompanhando o preço do café. Afinal, o preço ele já estava definido. A partir de agora, ele vai colocar esforço e energia em outras coisas, pois a sua comercialização já está realizada. Agora vamos dizer que ocorresse o contrário, que no dia que ele fosse vender dali um mês, o preço da saca estivesse R$ 80 no dia da venda.
o produtor ganharia 20, né? Por ele ter feito o hedge, ele venderia a produção dele por R$ 100 a saca. Perceba que nesse exemplo não fala se o hedge foi feito na bolsa ou com alguma cooperativa ou revenda, nada disso. Mas deu certo. Ele se protegeu. No final de um mês, ele acabou vendendo o café dele por 100 e os seus vizinhos, produtores ou outros colegas que não venderam a produção, deixaram para vender à vista, ali no vencimento, acabaram perdendo R$ 20 por saca, que é um valor significativo, né? Claro que teve um custo para fazer essa operação, tá? E agora aqui, essa é a parte, uma das mais importantes. O que você precisa fazer antes da operação? Ó, não dá para falar de hedge antes de fazer algumas coisas ou alguns alertas, né? Ó, primeiro, adiantamos que é preciso começar com um bom planejamento sobre a lavoura. Saber com o máximo de exatidão o seu custo de produção. Esse é o dever de casa. Então, o produtor precisa saber quanto custa para plantar, qual margem que ele vai ter no final. E aí, feito todas essas contas na ponta do lápis, é esse preço que ele vai buscar, tá? Dessa maneira, ele está com o planejamento pronto. Ó, por exemplo, se o custo do seu café foi 50, seu hedge precisa ser desse valor no mínimo, tá? No mínimo, se você quer proteger o custo de produção, então você vai fazer pelo menos um hedge de preço de R$ 50. Ter o planejamento em mãos ajudará a saber o preço em que está tentando negociar, se ele vai cobrir ou não o custo de produção, evitando que saia no prejuízo, tá? Como funciona uma operação de hedge? Ó, se você seguir certinho, as chances de riscos ou problemas, elas são reduzidas, não são eliminadas, como eu mencionei. Então você vai ter que fazer um bom planejamento, cuja produção da lavoura. Acho que a gente pode chamar isso aqui até de etapas, né, para realizar o hedge. Tem em mãos um planejamento estratégico, quantidade de produção que será comercializada, e aí você vai precisar fazer o hedge, o quanto será armazenada. Esteja atenta ao preço dos produtos na bolsa de valores, descubra por quantas commodities estão sendo negociadas, faça uma análise com base no seu custo de produção. E aí, para você precisa ficar de olho, né? E aí tem um monte de site, pessoal, que vocês acompanham o preço. Não precisa nem ter conta em corretora, tá? Vocês viram ali minha plataforma, mas não precisa. Se a gente entrar no site aqui, por exemplo, Notícias Agrícolas, enquanto ele carrega ali, eu já mostro para vocês, a gente vai conseguir ver os preços dos grãos aqui negociados em bolsa, ó, em Chicago. O contrato de soja está caindo, 12,29 o bushel. O agosto caiu também, 12,29. Vamos olhar aqui, ó, o milho. Ó, o milho lá em Chicago caiu julho para US$ 4,62 o bushel. E assim por diante. Então você consegue acompanhar em diversos sites, tá? Vocês conseguem ver aqui as cotações, ó. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, cotações de, ó, aqui, ó, milho, tá? Ele vai trazer aqui as cotações na B3, ó, na B3, Exalc B3, B3 Bolsa Brasileira. Quanto que ela encerrou hoje? É R$ 59,43 a saca, uma queda de 0,40, tá? Ele mostra todos os contratos, o julho, setembro, o novembro, janeiro, todos os contratos que já estão sendo negociados. Qual que foi a variação de cada um, tá? É legal vocês acompanharem isso. Defina qual derivativo será utilizado para fazer o hedge. Escolha algum, né? Você pode usar o mercado futuro, por exemplo. Aí é preciso ter uma conta na corretora para negociar na bolsa de valores. Converse com um corretor ou assessor, tá? Então você vai precisar de um assessor para fazer essas operações em bolsa de valores. Ó, ao escolher um corretor ou empresa corretora, tenha certeza que são de confiança. Então você precisa, né, no nosso caso aqui, ou no meu caso, né, no meu escritório, você precisa conhecer um assessor, fazer uma reunião, entender como funciona o trabalho dele. Ele também vai entender se ele vai conseguir atender às suas necessidades, tá? E aí ele vai te apresentar as operações. Cria-se ali um elo de confiança entre cliente e assessor para que vocês comecem a fazer as operações, né? Caso você queira saber um pouco mais, pessoal, como funcionam essas operações, eu sou assessor de investimento e faço esse tipo de operação no dia a dia, tá? Então você pode me mandar um e-mail para alipiodeojunior@gmail.com, e aí você me manda um e-mail com seus contatos e a gente pode marcar uma reunião para entender melhor como funciona. Essa reunião não tem custo, tá? É só para entender realmente se eu consigo te atender com aquilo que você precisa e se fará sentido o meu trabalho para ti, tá bom? Observe todas as opções do mercado, derivativos, os tipos de hedge, veja qual é o melhor para a sua propriedade. E aqui no meu canal
tem mais vídeos sobre isso, tá? Sobre como funciona o hedge. Então, a proteção. E aqui eles encerram o material, tá bem? Agora eu quero mostrar para vocês, só a título de curiosidade, como funciona uma cotação, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, o milho hoje, o milho com vencimento em setembro, tá? Que é o CCMU. Tem vídeo aqui no meu canal que explica como funciona. Ele encerrou o dia negociando vamos pegar aqui o diário, pegar o diário aqui, desculpa, aqui o diário. Ó, teve uma queda muito forte no dia de hoje, esse candle vermelho que vocês estão vendo, encerrou negociando a R$ 62,20, tá? Então como funciona? Aquilo lá é um contrato futuro, então eu vou digitar aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Aquilo que vocês viram ali é um contrato futuro, tá? É um contrato futuro negociado na B3, na Bolsa Brasileira, tá? Na Bolsa Brasileira. O código do contrato é CCMU24, tá? O que que é? CCM representa milho, U representa o mês de vencimento, que é setembro, e 24 representa o ano de 2024. Então, quando você olha o código CCMU24, você sabe que é um milho com vencimento em setembro de 2024. Aqui tem em cima, ó, CCMU, aqui no canto superior esquerdo, CCMU24, que é o contrato, tá? Cada contrato de milho, então o CCMU 24, ele equivale a 450 sacas, tá bom? Ele é negociado em reais na Bolsa Brasileira. Vocês viram ali que ele encerrou a R$ 62,20. Então ele encerrou negociando a R$ 62,20 a saca, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui para que não tenha confusão. A R$ 62,20. E aí você quer se proteger. Então você fez todo aquele exercício de casa para verificar suas margens, seu custo de produção, tudo isso. E vamos dizer que você chegou à conclusão que se você vender o seu milho a R$ 62,00 na bolsa, porque é diferente do preço que você encontra na lousa da sua cooperativa ou nas revendas. Aí você tem que fazer um exercício de observação para verificar a diferença do preço da bolsa para sua praça, tá? Eu estou aqui no Paraná, geralmente é uns R$ 10 de diferença, tá? Então, se na bolsa está negociando a R$ 62,00, para vender milho aqui nas cooperativas vai estar em torno de R$ 52, R$ 53 a saca, tá? Então, para eu travar a 62,20, que eu entendo que é um preço interessante na bolsa de valores, eu vou ligar para o meu assessor e verificar os custos. E aí você tem dois caminhos que você pode adotar. Você pode fazer uma operação com contrato futuro. Antes é importante falar uma coisa. O que a gente está querendo é fazer o hedge, tá? O hedge, que é o quê? Que é um seguro, tá? Então a gente não está querendo ganhar dinheiro, pelo contrário, a gente quer que esse seguro não dê acionamento e que a gente pague o prêmio e não utilize, né? Claro que sempre que a gente faz um seguro, a intenção é de, diante de uma necessidade, utilizá-lo, tá? E o seguro, a gente tem dois caminhos para fazer ele. A gente pode fazer vendendo, a gente vende, ó, vendendo contrato futuro, porque quando eu vendo o contrato futuro, eu ganho com a queda, né? Eu ganho com a queda. Por quê? Eu vendo o contrato a 62 e vamos dizer que o milho caiu para 50, eu vou ter que recomprar ele a 50, quer dizer, eu ganhei R$ 12,20. Ou eu posso comprar opção de venda, que no mercado financeiro a gente chama de put, tá? Que é o direito de vender milho a R$ 62,00. Eu fiz uma cotação hoje de uma opção, porque eu entendo que para o produtor rural a opção é melhor, tá? Porque o contrato futuro ele vai chamar margem de garantia, você precisa mandar um dinheiro para a corretora como garantia da operação. Tem o ajuste diário, que é entrada e saída de dinheiro todos os dias na sua conta. E eu entendo que o produtor que está lá na lavoura dando os tratos culturais, esse tipo de acompanhamento vai dar trabalho. Então, o melhor caminho para o produtor, eu entendo, aí é a realidade de cada um, é avaliar, é analisar, mas eu entendo que seria opção. Por quê? Porque ele funciona exatamente como um seguro, igual o seguro do carro, igual o seguro de produção da lavoura. Você vai pagar o prêmio e pronto, tá? Simples assim. Hoje eu dei uma olhada, ó, com o milho a 62,80,
que foi a hora que eu olhei essa cotação. Então, para travar, o milho estava 62,80 a hora que eu olhei. Deixa eu só mudar aqui, porque eu acho que se eu colocar tudo em dinheiro, vocês entendem melhor, tá? Esse aqui, e deixa eu puxar para cá, quero escrever mais alguma coisa. Esse aqui, 62,80, era o preço do milho na hora que eu olhei na bolsa, tá? Isso durante o dia de hoje. Eu fiz uma operação ou uma cotação para proteger 98% do preço. Então, se a gente pegar 98 vezes o preço, eu fiz uma proteção para travar R$ 61,54. Quer dizer, o milho estava 62,80. Da queda de 62,80 até 61,54, eu não ganho nada. É como se eu tivesse participando de uma parte do risco, certo? Então, o milho estava 62, ele começou a cair. Esse prejuízo aqui dessa diferença, ó, por enquanto, está comigo, o produtor rural. Então, eu assumi esse prejuízo de R$ 1,26 até então. E por que eu fiz isso? Para ter um custo menor. Porque qual que estava sendo o custo desse seguro, tá? Qual que estava sendo o custo? O custo era o seguinte: era o prêmio da opção, era o prêmio que estava dando R$ 2,92 e mais o custo de corretagem, tá? Do corretor. O custo de corretagem estava dando 0,16. Então, o custo total para montar essa operação, ó, o custo total para montar essa operação estava sendo de R$ 3,08 por saca. Se você quiser fazer uma quantidade de 10 mil sacas, vou colocar aqui 12 mil sacas, você vai pagar 12 mil vezes R$ 3,08. Ó, não é um seguro barato, custou R$ 36 mil reais e 960, tá? Então, você, produtor, que quiser travar uma quantidade de milho de 12 mil sacas é, travado a 61,54, você vai ter um custo de 36 mil reais. Ou seja, você vai mandar esses 36 mil na conta e vai comprar essa operação de seguro com vencimento para setembro de 2024, tá? Que essa é uma operação para setembro de 2024. E lembrando que é um hedge, é um seguro, a gente já colocou esse custo aqui na nossa operação, tá? Beleza, chegamos em setembro de 2024. Temos dois cenários, ou o milho subiu ou o milho caiu. Vamos pegar um cenário em que o milho subiu. O milho foi a R$ 65 reais, tá? Então, deixa eu pegar aqui a nossa trava. Estamos travados a R$ 61,54. Só que quando chegamos lá, o milho estava negociando a R$ 68 reais. O que vai acontecer nesse caso? A tua operação aqui ela vai virar pó, ou seja, o prêmio que você pagou perdeu. Porque você não vai querer vender nada a 61,54 que no mercado vale 68. Você vai querer vender a 68. E nesse caso, imagina que você fez uma operação na bolsa, só na bolsa, tá? Como essa aqui. Porque você pode fazer operações complementares. Você pode fazer um pouco na bolsa, um pouco na cooperativa, tá? Vamos dizer que você travou ou melhor, chegamos em setembro e está a 68. Você vai ter ganhado dinheiro no físico, porque daí você vai vender a tua produção de milho a 68, certo? Beleza. E aqui você perdeu os 36, ou melhor, você pagou um seguro e não usou. Quando você compra o seguro do seu carro e não dá sinistro, você tem o dinheiro de volta? Não, você não tem, você perde o prêmio vira pó. É o mesmo racional aqui. É isso que vai acontecer. Esses 36 mil reais não vai voltar para sua conta. Você comprou a operação e não usou, tá? Agora imagine que o preço do milho caiu para a faixa dos R$ 51 reais na bolsa. Chegamos em setembro de 2024, o milho está negociando em 51. Opa! Só que eu tenho um seguro, eu estou travado a 61,54. Então vamos fazer a diferença. 61,54 menos 51 reais, você teve uma perda de R$ 10,54 por saca. Você fez uma operação, você vai receber então isso aqui da bolsa direto na sua conta de R$ 10,54 vezes 12 mil sacas. Será acreditado na sua conta R$ 126 mil reais e 528. Simples assim. Esse dinheiro vai entrar na sua conta lá no dia 15 de setembro de 2024, que é o vencimento da operação. E aí você vai acabar vendendo o seu milho físico mais barato, né? É bem provável que o milho na tua praça, se fosse aqui no Paraná, deveria estar negociando na faixa dos 41. Eu vou vender meu milho a 41, minhas 12 mil sacas, só que
por outro lado, na minha conta, na minha corretora, vai ter 126 mil reais de saldo na minha conta, né? Ah, Lípio, então eu ganhei esses 126 mil limpo? Não, não foi esse ganho limpo, porque você teve o custo da operação, né? Então a gente tem aqui, ó, 126 menos o custo, né, que você teve aqui. Então você ganhou 89.568, tá? E ainda tem 15% de imposto de renda, 15% de imposto sobre a operação. Então, líquido na sua conta vai sobrar 76 mil reais, tá? Então foi esse o resultado da operação. Ah, Lipe, custa muito caro a operação. Tudo bem. E se você não tivesse feito, né? Então imagina quanto seria o prejuízo. Você não teria esses 76 mil reais à sua disposição. De cara, é esse o tamanho do prejuízo, tá bom? Então eu quis mostrar para vocês aqui como funciona uma operação, o que é um hedge, para que vocês não confundam, porque no dia a dia eu faço algumas reuniões com produtores e eu percebo assim, que a conversa geralmente começa assim, eu quero fazer um hedge e tal, mas você acha que o milho vai subir ou vai cair? Pessoal, essa informação, primeiro, que se alguém soubesse, estaria muito rico, né? Então, o que existe é análise de mercado, e aqui o BTG Pactual, que é a corretora que eu trabalho, eles têm. Mas isso você vai encontrar em outras corretoras também, que tiver, né, uma equipe que faça, que cubra as commodities agrícolas, você vai ter algum relatório que pode te ajudar nessa tomada de decisão. O seu feeling, o seu sentimento como produtor rural também é importante, né? E aí você pode montar suas operações, tá? Só não confunda. Hedge é um seguro, é um put, é algo que você compra para não utilizar. Agora, eu acho que o milho vai subir, quero participar da alta, aí não é um hedge. Aí é uma especulação, é uma alavancagem, é outro tipo de operação, tá bom? E aí, pessoal, você já tem feito hedge? Como que você faz quando você faz o plantio da sua lavoura? Você tem feito algo para se proteger? Você negocia parte dos seus custos na cooperativa, revenda o cerealista? Deixa seus comentários aqui, porque você pode ajudar uma outra pessoa. Beleza, pessoal? Não deixe de deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que é interessado. E um grande abraço e até a próxima.